Arya Permana é um adolescente da Indonésia, cuja sua extraordinária vida merece ser conhecida por todos. Esta é a história verdadeira e surpreendente de um jovem que conseguiu superar, inesperadamente, em apenas alguns anos, uma doença terrível, repulsiva e mortal. Atingida pela obesidade mórbida aos 8 anos de idade, Arya teve que empregar todos os recursos de sua vontade para afastar esta terrível doença. Com a ajuda de uma dieta draconiana e múltiplas cirurgias, Arya Permana adquiriu um tamanho corporal normal e leva um estilo de vida exemplar. Este drama, com seu final feliz, é uma lição de vida para todos aqueles que se sentem sobrecarregados e desesperados por uma grande desgraça e não acreditam que podem superá-la. Ouça como vem a história de vida desta criança desprezada, que se tornou herói, um exemplo de coragem. Arya Permana nasceu em 2006. Seus pais eram agricultores em uma pequena vila no oeste da ilha de Java, na Indonésia. Os primeiros anos da sua vida não foram nada de especial. O pequeno indonésio cresceu tranquilamente em uma família modesta e amorosa, que o cercou com ternura e carinho. Ele vai à escola, pratica esportes, aprende a ler, contar e escrever. É uma vida mais unida, mais doce e mais simples. Porém, ele sempre foi um menino guloso. Ele sempre foi de comer bastante, mas seus pais não se importavam muito. Como a maioria das crianças, ele preferiu alimentos tentadores, que não eram muito nutritivos e eram prejudiciais a longo prazo. No entanto, ele abusou deles. As pessoas ao seu redor não fizeram nada para frear o que parecia ser cada vez mais uma tendência insalubre. Aos 7 anos de idade, Arya já era bem obeso. Sua atividade física o repugnava, e seu caráter e hábitos eram suavizantes. Sua gula estava se tornando mais pronunciada e era uma questão de crescente preocupação para seus pais. Foi aos 8 anos de idade que apareceram os primeiros sinais preocupantes do seu apetite insaciável. Ele não mudou os hábitos, não estava arrependido. Ele estava ficando muito obeso. Quanto mais obeso e mais engordava, mais se isolava e mais comia, num ciclo vicioso bem conhecido e sofrido por pessoas com excesso de peso. Em uma única refeição, Arya podia comer várias tigelas de macarrão, peixe, carne, sopa, arroz, refrigerantes e bolos. Isso é o suficiente para alimentar 2 adultos um dia inteiro. Sua obesidade, que era então uma preocupação, não impedia de ir à escola e fazer seus deveres de casa. Ações cotidianas simples ainda não eram impossíveis para ele, apesar da sua falta de ar e fadiga constante. Mas 3 anos depois, seu excesso de peso assumiu proporções assustadoras. O diagnóstico era claro: Arya era um obeso mórbido, e seu índice de massa corporal era muito mais alto do que qualquer coisa vista anteriormente. O menino agora pesava quase 200 quilos. Suas roupas mal escondem um enorme inchaço da sua pele, braços muito grandes e uma barriga gigante que esconde suas coxas. A esta condição física somam-se problemas médicos que dela resultam, e o sofrimento de ser cada vez mais evitado e rejeitado pelos outros. Seus pais ficaram infelizes com isso e não podem fazer nada. Como eles, ele percebeu mais tarde os perigos da obesidade. A infeliz criança se sente muito triste por ter se tornado diferente das outras, e além de se sentir vulnerável, está doente. Portanto, sua enfermidade não iria melhorar. Ele não era mais um paciente original conhecido apenas na aldeia ou no país. Seu caso da obesidade foi conhecido pelos médicos estrangeiros. Sua expectativa de vida foi consideravelmente reduzida. Havia pouca esperança do que seu peso voltasse a uma proporção saudável. Teria sido necessária uma equipe de cirurgiões, médicos, fisioterapeutas e nutricionistas. No entanto, seus pais tinham muita esperança e foram capazes de transmitir esta esperança ao seu filho. Ele começou a mostrar um desejo de mudar sua aparência e comer melhor. Ele seguiu as insistentes recomendações dos seus pais, que por sua vez foram aconselhados por um nutricionista, e começou a reduzir as refeições. Esta gradual redução foi um bom passo. Isso tornou o sacrifício menos doloroso. Logo, Arya estava reduzindo significativamente a quantidade de alimentos que comia. Este regime, acompanhado de perto por sua família, beneficiou ele. Não apenas perdeu algum peso, mas aprendeu a controlar seus impulsos insalubres, a educar sua vontade, a se disciplinar. Durante vários meses, Arya, que comia uma quantidade para 3 pessoas, agora comia apenas arroz, sopa e salada de frutas. De vez em quando ele comia legumes cozidos e carne, e também evitou bolos, waffles e todos os biscoitos. Tudo que o fazia feliz, ele sacrificou pela sua saúde. E o pequeno perdeu menos de 10 quilos. Já é um começo. Seu ânimo após isso melhorou um pouco. A vida estava começando a sorrir para ele. Nem tudo está perdido. E o seu progresso é perceptível. Ele está se esforçando para limpar a sua dieta e estilo de vida. E se ele quisesse manter esse sistema, ele teria que passar fome por muito mais anos. Mas ele sabia que valeria a pena. Seu caso não estava sem interesse. Um cirurgião, o Dr. Handen Wing, vendo a boa vontade de mudar do menino, se interessou a ajudá-lo.
falou com a família e ofereceu seus serviços. Sua ideia era fazer uma cirurgia bariátrica no Arya, uma operação no estômago para reduzir o seu peso. Todos concordaram e a decisão foi tomada. Vamos falar sobre a cirurgia bariátrica, e no caso dele, a gastrectomia em manga. Esta operação consiste em remover parte do estômago. Geralmente, o cirurgião retira 3/4 deste órgão, deixando apenas uma parte vertical e inextensível, que se parece com uma manga. Uma vez terminada a operação, o paciente fica com este duto residual que não afeta as funções do estômago. No entanto, nem todas as pessoas morbidamente obesas podem passar por esta operação, pois devem atender a vários critérios específicos. Em geral, seu excesso de peso deve ser acompanhado de comorbidade, que poderia ser tratada pela operação. Por exemplo, doenças cardiovasculares ou problemas respiratórios graves. Outra condição é que o paciente primeiro tentou perder peso, seguindo uma dieta médica e nutricional que não produziu resultados satisfatórios, ou seja, o paciente deve ter uma necessidade séria. Este é o caso de Arya, que preenche todos os critérios. Antes da operação, o jovem foi forçado a limitar ainda mais a sua ingestão de alimentos, preservar seu fígado e reduzir seu tamanho, coisa que torna o trabalho do cirurgião mais fácil. Este trabalho foi bem feito. A operação foi fácil e descomplicada. Arya ficou aliviado e, após várias semanas de cuidados e recuperação, sua determinação em perder peso dobrou. A dieta agora era fácil. Ele seguia ela sem reclamar. A diminuição do volume do seu estômago também reduziu as secreções de um hormônio envolvido na sensação da fome. Meses se passaram e Arya continuou a perder peso. Ele estava começando a se aproximar do seu tão almejado objetivo. Seus pais ficaram encantados e dedicaram todo o seu tempo a ele. O menino não tinha mais a construção formidável e sinistra pela qual era conhecido dos 8 aos 11 anos de idade. Sua resistência estava aumentando e seus limites atléticos estavam sendo excedidos. Após vários anos, ele, sustentado por uma determinação incrível, viu o fim de toda sua dor. Ele perdeu muito peso. Ele pesava agora apenas 80 quilos. A aldeia inteira ficou comovida com esta boa notícia, e o pequeno indonésio foi celebrado e admirado. Sua aparência havia mudado muito. Ele estava livre, podia subir árvores, andar de bicicleta e levar uma vida social satisfatória. E voltou à escola e foi um aluno sério e diligente. De agora em diante, ele teria o cuidado de não cair novamente nos maus hábitos. Em qualquer caso, ele não foi mais tentado a fazer isso. Infelizmente, havia uma pequena sombra que manchou este quadro. A dieta dele o fez perder rapidamente muito peso. E o que ocorre quando se perde peso muito rapidamente, ou muito peso em geral, pele flácida. Sua pele passou de um estado extremo para o outro em um tempo muito curto, e isso durante o período sensível da puberdade. Toda a gordura que desapareceu deixou um excesso de pele em seu tronco, braços e pernas. Seus braços são um impedimento constante para suas atividades esportivas. Eles contêm pedaços de pele muito grandes, como se fossem sacolas. Arya tem o rosto de um menino jovem e o corpo de um homem idoso. Ele considerava sua nova aparência ruim. No verão, ele tinha vergonha de estar sem camisa e usava camisas sempre que podia para esconder a sua pele flácida. Ele tinha que fazer algo a respeito. Felizmente, a solução está no nosso alcance. Ele precisava de uma operação de remoção de excesso de pele, lipectomia, mas ele tinha tanta pele que foi necessário realizar a cirurgia em várias sessões. Além dessa complicação, um evento externo atrasou a operação. Na Indonésia, os casos de Covid estavam alertando o país. Medidas de contenção foram emitidas e, por algum tempo, apenas cirurgias de emergência foram admitidas e feitas. Nosso jovem Arya, que estava de boa saúde, conseguiu esperar tranquilamente para remover o excesso de pele. Hoje, há poucas informações sobre a evolução da sua condição. Não é alarmante, pelo contrário. Sabemos que ele foi submetido a pelo menos uma operação de pele e que sua recuperação está quase completa. Conte pra gente nos comentários o que você achou da incrível vida deste jovem. Não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.